Vamos então falar da realidade nacional. Temos vários portais, sendo que temos uma situação também de monopólio. Temos um portal que efetivamente tem uma situação de monopólio porque gera mais leads que todos os outros. Na nossa realidade concreta, eu diria que são cerca de 80% das leads geradas vêm de um único portal. E aqui, então, esta situação leva a que todo o investimento, até porque ele é extraordinariamente pesado, tenha que ser devidamente analisado. Esta realidade, obviamente, pode vir a mudar. No que diz respeito à XP, nós temos outras alternativas, nomeadamente um portal mundial onde estão todas as angariações de todos os agentes em todos os países, e esta é uma realidade que vai naturalmente alterar um bocadinho o mercado. Há também projetos para se ter um MLS à boa maneira americana também no mercado nacional, e esta também vai alterar, mas a questão tem a ver aqui com o investimento e com o retorno que eu tenho dele. E aqui importa falar de como os portais funcionam. Não é possível, eu diria mesmo, é impossível termos uma situação em que o mesmo descritivo, o mesmo conjunto de fotografias, a mesma informação serve para todos os portais. Evidentemente, esta é uma situação que vai dar um trabalho muito maior a um angariador imobiliário, mas é a realidade. Porquê? Porque cada portal tem os seus parâmetros de qualidade para potenciar o imóvel nesse mesmo portal. Uns, por exemplo, preferem ter 20 fotografias ou mais, outros podem ser apenas 15, uns preferem descritivos mais longos, outros mais curtos, enfim, cada portal tem o seu conjunto de regras que fazem com que o imóvel tenha um indicador de qualidade mais alto ou mais baixo e por isso tenha maior ou menor exposição. E esta análise tem que ser feita um a um. Se eu apenas usar aqui uma estratégia, se me permitem a expressão de one size fits all, portanto, um tamanho único, ou seja, uma descrição única para todos, porque foi aquela que eu coloquei no CRM, eu vou acabar por perder o potencial de cada uma destes portais. E por isso vou gerar menos leads e por isso vou ter mais dificuldade em concretizar o negócio. Falemos de um exemplo concreto. Tenho uma angariação de um T3 em Oeiras, aqui onde estou a gravar este vídeo, e ele está dentro do preço de mercado. Que tipo de fotos é que eu vou utilizar para a foto de capa? Vou utilizar uma foto do enquadramento exterior, vou utilizar uma foto da principal divisão do imóvel, vou fazer uma reportagem sequencial, muitos agentes fazem isto, ok? Começo com a primeira foto do prédio, depois as escadas, o elevador, e depois a porta do apartamento e por aí fora, corredores, enfim. Ou dou uma foto, digamos, do que é viver nesta zona. Que tipo de descritivos vou utilizar? Vou utilizar um descritivo mais profissional, por pontos, ou vou criar um descritivo mais envolvente, mais emocional, sobre o que é que significa viver aqui. São estes aspectos que vão influenciar decisivamente o posicionamento do imóvel no portal. Mais ainda, e falando aqui de uma outra dimensão que alguns portais permitem, os destaques. Vou utilizar o destaque visual, um destaque de topo, eventualmente. Em que período? Tudo isto é estratégia, tudo isto é aquilo que qualquer angariador imobiliário
tem que se preocupar antes de colocar uma angariação nos portais. Porquê? Porque voltamos sempre ao mesmo ponto. Qual é o retorno do investimento que eu estou a fazer para esta angariação? E há aqui uma outra dimensão que talvez valha a pena falar, fugindo aqui ligeiramente do tópico. A utilização da inteligência artificial. Vamos pensar que este apartamento está a precisar de alguma remodelação. Portanto, não está de origem, mas quase. Vou utilizar fotos, aquilo que se chama um home staging virtual, ou vou apenas mostrar o estado atual em que ele está. Vou também utilizar a inteligência artificial para criar um descritivo. Aqui, muito cuidado, porque infelizmente já se viu aqui N exemplos que depois acabam por virar piada, e não têm piada nenhuma, de agentes que utilizam a inteligência artificial para compor a descrição e depois não fazem a validação dessa mesma descrição. E depois acabam por aparecer, a meio do texto, coisas como bom, eu aqui não sei exatamente se a casa tem 2 ou 3 assoalhadas, e isto aparece no texto. Isto é horrível. Portanto, tudo isto, toda esta preocupação, todos estes cuidados têm que ser feitos caso a caso e, mais ainda, olhando as características de cada portal e de cada angariação. A realidade atual é que nós temos cerca de 160, 170, 180 mil transações por ano e estimam-se que tenhamos cerca de 50, 60 mil agentes. Fazendo aqui uma conta muito simples, estamos a falar de 3 transações em média por agente por ano. Ora, o que é que nos mostra a realidade, sobretudo dos agentes mais produtivos? É que eles fazem muito mais do que 3 transações. É perfeitamente normal fazerem 6, 10, 12 transações por ano ou até mais. E o que significa, e é o problema das médias, é que não podemos olhar para elas como uma leitura correta, é que há muitos agentes que não fazem qualquer transação durante um ano. E esta realidade tem muito a ver aqui também com esta questão das tais barreiras à entrada, ou seja, de haver aqui uma formação, de ter que haver aqui um exame para aprovar a entrada de alguém no mercado imobiliário. Um exemplo também muito concreto e que acontece frequentemente, um agente inexperiente o que é que vai fazer? Tem uma angariação porque a prima ou o tio lhe deram a casa para vender e vai começar desde logo a promover o imóvel. E é evidente que se tiver um comprador que surja por parte, por exemplo, de um portal, vai começar logo a fazer visitas, sem qualificar esse comprador, sem saber se ele tem capacidade financeira para comprar esse imóvel. E depois, como aquele não é exatamente o imóvel que o comprador vai querer, vai procurar junto dos colegas e vai continuar a fazer visitas. São várias as situações que eu já ouvi na minha vida e que já presenciei de agentes que fazem 10, 15, 20 visitas e acabam por não fechar um único negócio. E porquê? Porque, efetivamente, eles não cuidaram de saber as condições em que o negócio possa ser feito. E depois, quando vamos entrar nisto mais ao detalhe, muitas das vezes eu ouço dizer mas o cliente tem crédito pré-aprovado. E isso significa o quê? Que ele tem uma capacidade para um determinado nível de endividamento. Mas isso tem alguma correspondência com o valor que depois o banco vai avaliar o imóvel? É óbvio que não. Portanto, é um indicador, mas que não é uma condição suficiente. Termos como LVT, por isso a taxa de esforço e outras situações são algo que agentes menos preparados ignoram por completo, por desconhecimento e no fundo andam, digamos, a atuar no mercado, não conseguem dar respostas e isso acaba por contribuir decisivamente e infelizmente para a imagem que o mercado tem da mediação imobiliária. Bom, mas então o que é que deve um agente fazer?
Não havendo esta formação por parte da agência, deve fazer formações fora. Existem algumas formações em ambiente universitário, existem também formações dadas por especialistas do mercado. E aqui nós, na EXP, temos isso tudo. Não só temos formações dadas pelos nossos parceiros, e mais uma vez aqui voltamos àquele ponto de conhecer muito bem as ferramentas, conhecer os portais, conhecer tudo aquilo que está relacionado com a nossa atividade. Temos também formações dadas por especialistas. O ano passado tivemos formações sobre LinkedIn, sobre redes sociais, marketing digital, sobre como angariar em exclusivo, e temos também formações internas dadas pelos nossos próprios agentes. Agora, em março, vai começar exatamente mais uma edição do Agent-Led Training. É uma formação dada por agentes da EXP para agentes da EXP, mas também para agentes que não estejam na EXP, e são formações gratuitas e que, no fundo, nos fazem saber mais, fazem-nos conhecer aquilo que outros agentes estão a fazer, como é que estão a fazer, para, no fundo, irmos ganhando este conhecimento. E esta é uma questão essencial. Se não se souber que, se não se atender a estas formações, nós não vamos saber que não sabemos. Vamos continuar no tal quarto estádio. Somos incompetentes na medida em que não sabemos fazer e não temos consciência disso. Por isso, a minha grande sugestão neste aspecto é que um agente faça estas formações, que esteja permanentemente a atualizar-se, que vá ouvir outras pessoas, inclusivamente que não estejam até diretamente relacionadas com a atividade no dia-a-dia, mas que esteja relacionado indiretamente com a atividade, as tais formações de parceiros. Não deixem de fazer formação, porque sem essa formação não vão conseguir adquirir conhecimento. Por isso, o erro mais comum é exatamente este: como não se sabe, que não se sabe, começar logo a fazer. Porque vou aprender à medida que vou fazendo. Certo, é verdade, todos nós aprendemos fazendo, mas esse processo, esse caminho é muito mais longo, esse caminho é muito mais lento e vai levar a uma desmotivação muito grande a curto prazo. Se eu fizer, quanto mais eu fizer, mais eu aprendo. Ou não, esta não é uma verdade absoluta, porque se eu continuar a fazer mal e não tiver essa capacidade de autocrítica, eu não vou conseguir emendar os meus erros. Uma outra coisa que também é muito importante fazermos é gravarmos-nos quando estamos, por exemplo, a fazer uma chamada telefónica, ou ter alguém, por exemplo, connosco que nos dê um feedback, porque é outra forma de acelerar o processo. Não fazer nada disto vai conduzir muitas e muitas vezes ao fracasso. Todos nós sabemos que no mercado imobiliário o turnover, portanto a rotação dos agentes, é muito grande. Muitas das vezes os agentes até não saem logo do mercado imobiliário, saem de uma agência para outra na expectativa, eu quase que diria por milagre, que por facto de mudar de agência, que os resultados passem a aparecer. Não é assim que as coisas funcionam. Sem conhecimento eu não vou conseguir desempenhar corretamente a minha atividade. Se eu não puder ter formação exterior ou com instituições credenciadas ou formações internas da agência para esse efeito, bom, então eu tenho que encontrar aqui outro mecanismo que me dê feedback construtivo para fazer esse crescimento. Outro dos erros tem a ver com a questão da estratégia de preços. Normalmente, e muitas das vezes por indicação do proprietário, a estratégia passa por colocar o imóvel um pouco acima do seu target, do seu preço normal de venda,
e porque depois vai negociar um pouco mais à frente, quando houver um cliente interessado, vamos negociar o preço para, no fundo, obtermos aquilo que queremos. E isto não funciona assim. Não funciona assim porque um imóvel que esteja fora de preço não só não vai gerar leads, ele não é atrativo, os compradores hoje em dia estão muito informados sobre os preços do mercado, por isso vai gerar menos leads. Depois, se gera menos leads, há menos visitas significa menos ofertas, ou seja, menos propostas e, naturalmente, muitas das vezes acaba depois por se ter que fazer uma baixa de preço. E lá foram mais umas quantas semanas perdidas por causa desta estratégia. No fundo, a partilha do negócio é o caminho certo para qualquer agente imobiliário entregar o melhor serviço, o melhor valor no menor curto espaço de tempo. E por isso tem que haver aqui este cuidado. Primeiro, haver logo, evidentemente, uma divulgação através dos portais. Segundo, contactar os agentes da região que trabalhem o target onde o imóvel se posiciona. Terceiro, ter uma estratégia mais agressiva em termos de exposição do imóvel. Estou a falar, por exemplo, no caso das open houses. Para quê? Para que a maior quantidade de pessoas possível venha ver o imóvel logo numa primeira fase. E quarto, evidentemente, a questão do preço. Sem um preço correto, o imóvel não vai ter atração absolutamente nenhuma. Por isso, aqui, estas 4 componentes têm uma influência direta naquilo que é a partilha e o resultado mais rápido para o cliente. Vamos falar de portais. Os portais têm uma importância fundamental no negócio da mediação imobiliária em Portugal. É algo indesmentível. Não temos um modelo de MLS como nos Estados Unidos, ou pelo menos ainda não temos um modelo de MLS como nos Estados Unidos, e por isso os portais são um dos principais geradores de leads, de contactos para as nossas angariações. Mas a questão tem que ser posta noutros termos. Serão os portais apenas uma montra porque temos que estar lá, porque não temos outra hipótese, ou eles trazem efetivamente um benefício, um retorno do investimento que possa ser importante para o negócio? Eu diria que esta análise tem que ser feita especialmente para quem tem um negócio, para quem é dono do negócio, porque, caso contrário, os portais servem apenas para uma montra, é pouco, é um investimento demasiado alto para isto. Então, como é que tem que ser analisada a questão? Por um lado, pelo número de visualizações que cada imóvel tem, evidentemente, isso é uma dimensão muito importante. Mas, por outro lado, pelo número de leads que esse imóvel vai ter. E aqui, por exemplo, temos realidades completamente diferentes. Se estivermos num meio urbano e estivermos a falar de um apartamento, de uma tipologia normal, um apartamento de dimensões normais, naturalmente nós sabemos que vamos ter uma procura muito grande, porque há efetivamente esta realidade no mercado. Mas e se estivermos a falar, por exemplo, de um terreno urbano, será que vamos ter essa mesma procura? Por isso, analisar o investimento que se faz em cada um dos imóveis que colocamos nos portais é algo que alguém que gera um negócio não pode deixar de o fazer, sob pena de poder estar a fazer investimentos ruinosos ou, dito de outra forma, estar a deitar dinheiro ao lixo.